Não vai ser uma história. Então, eu vou contar pra vocês um princípio da ciência política. Um princípio. Chamado janela de Overton. E eu vou dizer por que isso é importante. E nós vamos ter aqui, ó. Então você vai ter que olhar pra tela daqui a pouquinho, que nós vamos ter uma câmera exclusiva aqui pra fazer a nossa aulinha sobre a janela de Overton de uma maneira que você nunca mais vai esquecer, pedido aí da nossa querida Silvia, tá? Porque a janela de Overton, ela é um conceito que talvez você já tenha escutado falar aí de vez em quando, tá? E ele é um conceito da ciência política que explica como as ideias aceitas pela sociedade, como essas ideias vão mudando ao longo do tempo. A coisa é fluida. Essa teoria política explica isso. Então, alguns temas que em determinada época são impensáveis, de repente, quando você menos percebe, eles passam a ser discutidos, depois é um tema que passa a ser tolerado até que se torne uma política pública. Imagine assim, a janela, ela representa um espectro ali do que é considerado aceitável ou razoável. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse termo foi com o Olavo de Carvalho lá no Trotspeak também, ele falando sobre uma discussão que já estava acontecendo na academia brasileira, se pedofilia era crime ou não. E aí ele cita a janela de Overton. Ele falou, uns anos antes, esse professor ia apanhar dentro da sala de aula. Hoje já está discutindo, daqui a pouco está na imprensa, daqui a pouco está em livro, daqui a pouco está em tese, aí entra na política e vira direitos e pronto. E ele comentou sobre essa janela de Overton, né? Então, dentro da janela de Overton, você tem... Deixa eu abrir a câmera aqui pra mostrar pra vocês, que eu vou agora pra outra mesa aqui. Vou pra outra mesa aqui agora. Tô lá na outra mesa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Gente, você que tá assistindo, tá ouvindo, agora você vai ter que olhar pra tela, tá? Você tem que dar uma olhadinha pra tela. Obrigado aí, pessoal, que tá fazendo Pix. Quem foi que fez o Pix aqui? Jussara. Obrigado, Jussara. Obrigado pelo Pix. Olha só, aqui, ó. Tem uma folha tá solta aqui, né? Então, você... Deixa eu só ver se o microfone tá certinho aqui pra eu não ficar falando pro vazio. Então, aqui você tem o seguinte. A janela de Overton, ela tem alguma escala. Existe uma escala, né? Que é o seguinte, o tema, chega um momento que esse tema surge, ele é impensável. Ninguém quer saber desse tema, ele é impensável. Aqui eu tenho uma máscara, tá vendo? Eu fiz uma máscara pra explicar pra vocês, porque a janela de Overton, ela acontece assim. Vocês estão vendo eu passando o papel por trás da janela? Tá vendo? O papel tá aqui, a janela de Overton tá aqui. A janela de Overton tá aqui. Vou explicar em mais detalhes, só pra gente passar rapidinho, ó. Existem temas que eles são impensáveis, aí ele começa a transitar, se torna radical, depois ele é um tema que passa a ser aceitável, depois ele passa a ser alguma coisa sensata, depois passa a ser popular, aceitável, sensata, popular, e depois ele vai virar política pública. Tá vendo? Vira política pública no meio do negócio. Então percebam que eu vou explicar pra vocês alguns temas aqui na janela de Overton. Nós vamos passar e ela funciona exatamente assim como eu tô mostrando pra vocês, tá? A janela, ela vai se movendo e a mudança começa sempre com intelectuais, tá? Nós vamos pegar aqui um tema, né, pra gente tomar como exemplo aqui na janela de Overton. Então, vamos só. A mudança começa sempre com intelectuais, com ativistas, artistas, influenciadores, lançando ideias polêmicas, né, com o objetivo ali não é de fazer aquilo ser aceito, mas é para conquistar mentes, né, e trazer gente para esse debate, para acostumar o público com o tema. Com o tempo, o que era antes impensável, tá lá, o tema, homem casar com homem, era visto como uma aberração, né, nas sociedades humanas, né. Então, depois se vira aceitável, vira normal, mas tem um caminho para isso acontecer, né. Esse aqui que eu trago para vocês é um exemplo clássico, porque há 50 anos o casamento entre homens, pessoas do mesmo sexo, né, era considerado impensável. Homem casar com homem era visto como uma aberração, era criminalizado em muitos países, associado a distúrbio mental. Quem defendia era perseguido, ridicularizado, ou era ignorado. Depois virou um tema radical. O impensável, ele muda e ele vai caminhando e começa a ser radical. Grupos ativistas começam a discutir o tema, nos anos 70 e 80, ainda considerado ultrajante pela maioria. Acontecem os primeiros protestos e pedidos por união civil. No casamento começa a aparecer em filmes, peça, literatura de forma provocativa. Aí aquilo vai acontecendo tantas e tantas e tantas vezes que ele começa a virar aceitável. Se alguma coisa der errado aqui, o negócio volta, tá? A janela, ela é flexível. Ela vai pra frente, vai pra trás. Aí acontece um crime, um negócio aqui, ele volta a ser impensável. Aí a coisa acontece de novo, vai. Se tiver alguém empurrando, vai. Aí ele passa a ser aceitável. Intelectuais, celebridades, tratam do tema com seriedade. Alguns países passam a permitir a união entre pessoas ali do mesmo sexo, né? Ali por volta dos anos 90. Debate chega à mídia tradicional, chega à esfera política, a homossexualidade deixa de ser considerada doença e ele começa a entrar na janela do sensato. Aí surge a união afetiva, começa a ser defendida como direito civil. Políticas progressistas e partidos de esquerda começam a incluir o tema, tá? Nos seus planos de governo, tá? Movimentos religiosos. Alguns que apoiam, movimentos mais liberais. Começam a surgir decisões judiciais favoráveis aqui, uma colar, uma pensão, um direito ali, parará. A opinião pública vai mudando gradualmente. Tá? Pesquisas vão indicando apoio da maioria das pessoas, artistas, influenciadores, grandes empresas abraçam a causa, surgem as paradas do orgulho, aí casamento é legalizado, entra na política pública, tá? É reconhecido pelos estados, aí passa a ser protegido pela Constituição, por Corte Suprema, legislação. Quem se opõe pode ser acusado de discurso de ódio, discriminação, aí começa a surgir a proteção jurídica contra aqueles que são contra a ideia, que no começo, na evolução daquela ideia, né, minha janelinha engasgou aqui, era impensável. O que era impensável, o que era radical, no final desse processo, você tem até dispositivos para criminalizar quem se opor. E a janelinha de Overton sobre esse assunto, ela vai acontecendo, vai pra cima, vai pra baixo, depende da pressão da sociedade, ela vai e volta. Isso é que vocês têm que entender, a janela de Overton, por quê? O roteiro para as coisas acontecerem, ele existe, tá? O roteiro, ele existe, tá aqui, ó. E essa parte aqui, dessa história que eu contei, dos homossexuais aí e tal, da nossa história recente é mais emblemática, porque você tem todo o acompanhamento. A janela de Overton aconteceu do início ao fim, tá? Então, eu trouxe aqui pra vocês algumas outras janelas pra eu mostrar pra vocês, que é o seguinte, eu vou tirar daqui o tema, a janela de Overton tá vazia, eu posso trazer outro tema, quer ver? Eu vou trazer um outro tema aqui, ó. Eu fiz alguns aqui, ó. Dá trabalho montar live pra vocês, viu? Ó, o trabalho que dá pra montar live, ó. Tem outro, mas que tema é esse aí, palhaço, tá? Vamos lá. Janela de Overton sobre o tema A Volta da Monarquia. Então, ó, impensável. Voltar com o rei no Brasil? Piada. Associada ao atraso. É uma elite parasitária. Saudosismo caricato. Incompatível com a democracia e a modernidade. Quem defendia era chamado de lunático, reacionário ou bufão. Mas a janela de Overton vai andando. Sai do impensável, começa a entrar no radical. Grupos monarquistas começam a se organizar após o fim da ditadura. E era proibido no Brasil o movimento monárquico, tá?
Na nossa democracia era proibido falar de monarquia. Ainda é considerado exótico e antidemocrático. E depois ela vai migrando e vai mostrando ali, ó, propostas tímidas por parlamentarismo simbólico vão aparecendo. Personagens históricos da monarquia ganham documentários, ganham livros revisionistas trazendo a história de verdade. Aí o tema passa a ser, ó, se a coisa for continuando, passa a ser aceitável. Olha lá, intelectuais e historiadores passam a discutir com seriedade o legado. A figura de Pedro II começa a ser reabilitada no imaginário popular. Famílias reais de outros países passam a ser vistas com simpatia. Olha a janelinha de Overton andando. Mas lembre, sempre tem que ter gente empurrando, senão esse negócio não vai pra frente. Se você parar, o negócio começa a voltar. O que era aceitável começa a ser radical de novo. Se não tiver ninguém fazendo, vier uma nova geração, aquilo volta a ser impensável. Então sempre tem que ter gente movendo isso aqui, tá? Olha lá, propostas, aí quando entra no radical, né, os grupos começam a organizar, ainda é considerado exótico, propostas tímidas de parlamentarismo simbólico vão aparecendo, personagens históricos ganham documentários, personagens históricos ganham livros, aí passa a ser aceitável quando intelectuais, historiadores, passam a discutir com seriedade o legado, a figura de Pedro II começa a ser reabilitada no imaginário popular, famílias reais de outros países passam a ser vistas com simpatia, olha aí, o monarquismo começa a circular em podcast, eventos, na live do palhaço, esse tipo de coisa, e aí o negócio começa a ser tido como sensato. Olha só, essa ideia não é tão ruim. Ó, e a república tá uma merda, então esse negócio é interessante aqui, vamos ver como é que isso funciona. Olha lá, alguns articulistas, juristas, sugerem que a monarquia parlamentar pode oferecer estabilidade institucional, que a república não tem mesmo, puteiro. O tema passa a ser debatido como uma alternativa viável ao presidencialismo de coalizão que a gente tem hoje, essa merda. Aí, ó, políticos liberais, conservadores começam a dialogar com líderes monarquistas, pesquisas revelam o crescimento da simpatia do modelo. Aí se você vai trabalhando, empurrando, ele vai para a próxima fase, a fase de se tornar popular. A ideia de monarquia ganha apoio em parte da juventude, nas redes sociais, influenciadores e youtubers fazem conteúdo explicando vantagens e mostrando modelo, figuras da família imperial aparecem em eventos. Aí você para de falar, o negócio começa a voltar. Aí você começa a falar de novo, aí ele começa a seguir. Vai ter, dependendo de mais gente falando, tá? Figuras da família imperial aparecem em eventos, podcasts, entrevistas, audiências, institutos e movimentos promovem seminários, exposições, campanhas sobre o retorno, até que o negócio se torna tão grande que surge uma proposta de plebiscito sobre o sistema, e volta ao Congresso, movimento ganha força institucional, partidos adotam uma pauta. Você veja, aqui são pautas que nós ainda não alcançamos, tá? A proposta de plebiscito eu acho prematuro, tá? Mas aí tá, estão empurrando. Depois mudanças constitucionais para ser discutidas em comissões especiais, o Brasil reabre o debate nacional sobre a restauração da monarquia, você veja. E aí vai, vira uma ideia legislativa com robustez, e a coisa segue, e a janelinha de Overton aqui pra esse tema. Aí você fala, ah, legal, funciona pra homossexualismo, funciona pra monarquia. Tem mais algum tema aí, palhaço? Tem, ó, eu posso trazer aqui mais um tema. Dá trabalho, fazer live, Jesus, pra fazer direito. Que tema é esse aqui, ó? Acabar com o salário mínimo na janela de Overton. Olha isso aqui, ó. Soa como exploração, começa associada à escravidão moderna, abuso patronal, que isso? Considerado cláusula pétrea da justiça social, quem defende é taxado de desumano, elitista, e o negócio fica aqui, ó. Fica aqui, aí surge a internet. Quando surge a internet, o negócio, começa a divulgar mais, você começa a escutar as pessoas. Aí, ó, economistas liberais começam a discutir o tema de fóruns fechados. Aí aparecem think tanks, sempre com muito cuidado. Primeiro surgem propostas regionais, flexibilização. Surgem artigos acadêmicos questionando a eficácia do salário mínimo, tá? E como que ele auxiliaria na redução da pobreza. Aí aquele tema que era radical começa a entrar na janelinha de Overton, começa a caminhar para ser... Vai chegando aqui todo humilde, ó, o aceitável vai chegando. Quando intelectuais começam a defender a extinção como forma de aumentar o emprego informal, que seria bom e tal. Aí, ó, debate ganha espaço em podcast, canais econômicos, colunas de jornais. Dados são usados para mostrar que o mínimo pode gerar desemprego e gente pobre. Aí vai, ó, a ideia de liberdade contratual ganha terreno no direito do trabalho. É mais importante o trabalhador ter a liberdade de fazer o seu contrato do jeito que ele quiser do que você forçar. Aí começam as ideias, né, de liberdade de contrato. E o tema passa a ser, antes era um tema, ó, radical. No começo, impensável, vai caminhando já a janelinha de Overton, vira radical, aí você vai insistindo, vira aceitável, de aceitável já vira sensato. Tá vendo? Sensato. Políticos liberais, empreendedores, defendem contratos livres, proposta de salário negociado para jovens, aprendiz, já tirando os jovens do salário mínimo para negociar salário, para facilitar a inserção dele no mercado de trabalho, ele tá começando agora. O discurso vai mudando, não é o fim do mínimo, é mais autonomia. Vai se tornando um tema popular. Influenciadores e empreendedores tratam o fim do mínimo como uma solução para vários problemas. Vídeos começam a viralizar, mostrando as pessoas que preferem trabalhar ganhando coisas que não são salário mínimo, tipo motorista de Uber, iFood. Pesquisas começam a mostrar o apoio entre jovens, apoio dos desempregados. A narrativa dominante passa a ser mais liberdade, mais empregos, vai tirar o engessamento disso. Aí quando vai aqui, começa a fazer força, o tema entra na política pública. Propostas de emenda à Constituição são apresentadas, começa o debate, alguns estados, municípios testam contratos sem piso, numa parceria público-privada. A legislação muda para permitir o salário por produtividade, ou o contrato com outros indexadores, contrato livre. O salário mínimo deixa de ser obrigatório, né? E o Brasil entra numa nova era de relação trabalhista, e aquilo que era lá no começo da janelinha de Overton, o que era impensável, com a sociedade discutindo, gente empurrando, vira radical, de radical vira aceitável, de aceitável vai virando sensato, de sensato vira popular, de popular entra na política pública e o negócio é aprovado. Isso é a janela de Overton, e eu não poderia deixar de trazer um dos temas mais importantes da atualidade para o nosso último exemplo da janelinha de Overton. O último exemplo aqui, tá? Diz o seguinte, vamos lá, ó. Anistia. Impensável, anistiar golpista, traição à democracia. Eles estão associados ao terrorismo, quebra institucional, fascismo. É rejeitado por todos os políticos, pelos juristas, pela grande imprensa. Quem defende é visto como cúmplice, extremista, antidemocrático, radical. A ideia sai de impensável e ela vai migrando. E aqui é interessante você ver, ó, enquanto era traição à democracia, enquanto era terrorismo, a ideia, enquanto era rejeitada por todo mundo, enquanto quem defendia era visto como cúmplice, tinha gente defendendo, empurrando, discutindo, brigando, até o ponto que essa luta desses heróis faz o termo, a ideia passar a ser, ao invés de ser uma coisa absolutamente impensável, passa a ser radical. Já migrou para radical. Aí alguns juristas independentes começam a questionar a extensão das penas, canais alternativos discutem possíveis excessos processuais, surgem as primeiras vozes falando em diferenciar vândalos de manifestantes, a narrativa lá de que há presos políticos é mencionada em círculos restritos, aí aquilo vai ganhando força, sai do radical na janelinha de Overton, vai ganhando força e passa a ser um tema aceitável. Entidades de direitos humanos e advogados apontam os abusos em prisões preventivas,
Deputados iniciam audiências para apurar as condições carcerárias dos réus. A imprensa registra casos de inocentes, idosos, mulheres presas sem provas. O termo anistia volta ao debate como instrumento histórico de pacificação. Vocês estão percebendo que você consegue predizer o que vai acontecer se o debate continuar? Nós estamos aqui, ó. Nós estamos parados mais ou menos por aqui, não estamos? Volta ao debate, instrumento histórico de pacificação. Nós estamos por aqui. O tema passou a ser impensável, passou a ser uma coisa sensata. As pessoas que são contra, hoje já são tidas como pessoas sem coração, sem alma. Gente má. Não é isso que está acontecendo no Brasil? Você está olhando as pessoas que são contra a anistia, você já está olhando elas com nojo. Passa a ser um tema sensato. Parlamentares de centro-direita, defendem a anistia parcial com alguns critérios. Juristas renomados começam a falar em proporcionalidade, é o devido processo legal. Surge movimento civis que organiza as campanhas, coleta assinatura. O debate chega ao Congresso com tom de reconciliação, não de absolvição. E o tema vai ganhando força, vira tema popular. Agora tá todo mundo discutindo, rede social, pau. A opinião pública começa a se dividir de forma mais equilibrada. Influenciadores e artistas religiosos pedem clemência, encerramento aí dos conflitos. A mídia passa a mostrar histórias pessoais dos condenados e suas famílias. A palavra anistia deixa de ser tabu e vira parte do noticiário cotidiano. E até então que ela se transforma numa política pública. Se a gente parar de empurrar, se você parar de falar, a janelinha de Overton começa a voltar. E por isso que a gente não pode parar de falar, não tem que ir pra rua, tem que levantar a placa, porque a gente precisa fazer força, porque ele vai e entra como política pública, um projeto de lei de anistia apresentado, ganha apoio multipartidário, o Congresso aprova as regras específicas para anistiar os condenados, tá? Os condenados que não praticaram nenhum tipo de violência. A medida é sancionada com apelo à pacificação nacional. Os anistiados passam a ser reintegrados à sociedade e o 8 de janeiro é recontado como uma ferida que já foi superada. Então, gente, isso é a janela de Overton, tá? Então, explicamos aqui a da anistia. Pô, só pra fazer esse trechinho pra vocês aqui, foram 4 páginas inteiras aqui. Eu levei umas 6 horas de trabalho ontem pra até montar esses roteirinhos todo, né? De que vai pra lá, vai pra cá, qual é causa e efeito, que vem antes, que vem depois, formatar, imprimir, trazer pra vocês de uma maneira definitiva, com a didática correta. Agarrado aqui na mesa com o Durex aqui, tá vendo o Durex ali agarrado na mesa? Vamos subindo ali pra vocês verem, ó. Olha como é que às vezes é simples pra você fazer a coisa com didática, né? Tá aqui, você bota o papelzinho ali e você consegue fazer o efeito da janela de Overton indo pra cima e pra baixo. Isso aqui é a janela de Overton, essa teoria da ciência política aí, tá? Essa teoria que fala sobre... tá falando aqui um pouco de antropologia, sabia? Isso aqui é como funciona a sociedade, como funcionam as sociedades humanas, como funciona a mente humana, tá? E complementando, deixa eu não errar a câmera aqui, isso, trazendo o microfone, sentando de volta nessa mesa, a câmera tá na outra mesa lá. E aqui o bracinho, eu levo o microfone pra lá e pra cá, né? Então, a janela de Overton, ela mostra que a sociedade não muda bruscamente, tá? Ela muda por deslocamento gradual do que se considera aceitável, vai empurrando aquilo que é aceitável, vai devagarinho. Por isso que quem deseja mudar o mundo não se começa pela política. Se você quer mudar o Brasil, você não começa pela política. Cara, o Olavo falava isso todo santo dia. Você não começa pela política. Você quer mudar o Brasil? Você tem que mudar, cara, a cultura. Você tem que mudar o debate público. Você tem que vir de lá de trás, ó, trazendo aquele tema que era absolutamente inaceitável lá atrás. Você pega o tema que era impensável, você vai martelando ele, você vai começar a ser visto como um cara radical. Aí você continua martelando, passa a ser aceitável. Várias pessoas começam a escutar sobre aquilo, passa a ser aceitável. Muitas pessoas começando a discutir, começa a ser uma coisa sensata. Bom, só tô discutindo. Já é aceito o discurso. Né? Aí todo mundo discutindo, virou sensato, migra pra fase de popular. Cai na boca do povo. Caindo na boca do povo, o povo falando daquilo, entendendo, comentando, tendo a sua opinião, resposta pronta, tá? Entra na política. Entrando na política, meu amigo, aí vai para aquela fase de consolidação, para virar lei, para virar obrigatório, para virar aceitável, sob o ponto de vista da sociedade dentro da política, né? Como um todo. Então a janela de Overton mostra que a sociedade vai mudando devagarinho, aos pouquinhos, tá? Então, se você quer mudar o mundo, meu querido, não se começa na política, é a última etapa, é a política. E eu tenho certeza que vocês que estão assistindo agora já entenderam que muitas coisas deram errado no Brasil por conta disso. Você querer começar pela política. A política é o final do processo. Sacaram? Lembra que o Olavo falava, ó, já ia a cereja do bolo, falta o bolo inteiro. Faltou o bolo inteiro, não fizemos o dever de casa. Então, você não muda o mundo, você não muda o Brasil pela política, você muda pela cultura, você muda pelas ideias, você muda pelo debate. E quem entende e domina a janela de Overton, consegue ver não só o que está acontecendo, mas consegue ver as próximas etapas, tá? Consegue ver o que falta para fazer e consegue ver o que está faltando realizar, quais são as próximas etapas. Quando você tem o trabalho de sentar e você tentar predizer qual vai ser a janela de Overton, cada uma das etapas que fazem parte aqui, e você identifica tudo que vai precisar acontecer para aquele tema, você identifica aonde que você está, você evita fazer ações que estão por aqui. Se você está numa fase aqui mais em cima, você evita de repente fazer ações que estão aqui, tipo, como foi feito agora da monarquia. Você ainda não entrou na fase do debate público, já estão querendo fazer um referendo. Vai dar errado. Você pulou várias etapas. Se der certo é cagada. Mas isso não resolve, porque você pulou várias etapas. Tem gente que quer atalho, né? Tem gente que adora um atalho. Mas as sociedades não são construídas com atalhos, né? Para ela ser sólida, você tem que fazer o dever de casa, né? Beleza? Deixa eu tirar aqui, para trazer aqui a nossa família. Eu quero ver os comentários de vocês sobre esse tema, porque esse tema é muito importante.